Olá, boa tarde a todos. Estou de volta com mais uma edição do JJ Entrevista, um programa que repercute o assunto de destaque do Jornal da Justiça, primeira edição. O tema de hoje, a Semana Nacional de Conciliação, que começa hoje e vai até o próximo dia 4 de dezembro em todos os tribunais do país. Eles estarão mobilizados para resolver conflitos por meio de acordos. Essa iniciativa é do Conselho Nacional de Justiça e envolve as esferas estadual, federal e trabalhista. Vamos conferir na reportagem de Evne Araújo. Na Semana Nacional da Conciliação, tribunais selecionam processos que tenham possibilidade de acordo e avisam as partes envolvidas. As audiências são marcadas durante a semana destinada a fechar os acordos. No ano passado, foram realizadas mais de 301 mil audiências. Isso resultou em quase 2 bilhões de reais em acordos. A Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado de Conflitos está completando 10 anos. A mobilização representa o esforço conjunto dos tribunais de justiça, do trabalho e federais para formalizar acordos consensuais por conciliação, dando agilidade e efetividade aos processos. Neste ano, o tema da campanha é menos conflitos, mais resultados. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que engloba Distrito Federal e Tocantins, selecionou 163 processos para a ação deste ano. A política de conciliação no tribunal é permanente e sempre prioriza a mediação de conflitos, mas a Semana Nacional é uma forma de intensificar os acordos. As nossas expectativas para a 15ª Semana Nacional de Conciliação, apesar de toda a dificuldade vivenciada com essa pandemia, é alta. E temos certeza que faremos o nosso melhor dentro das condições que temos. Esperamos todos vocês e desejamos uma Semana Nacional de Conciliação em todo o Brasil, realizada de forma pacificadora, acolhedora e humanista. E quem conversa comigo agora é a juíza Marina Correia Xavier, que é a coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Ceilândia, aqui no Distrito Federal. Boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todas e todos que estão nos assistindo. Eu que agradeço o convite para estar aqui hoje. Bom, agora a gente tem mais tempo para falar sobre essa Semana Nacional de Conciliação aqui no âmbito do Distrito Federal. Quais são as novidades neste ano? Inclusive, eu sei que vai ter um painel aí com especialistas internacionais sobre justiça restaurativa. É isso? Adianta para a gente a agenda. Sim, nós vamos ter 2 eventos, 2 painéis com especialistas internacionais para tratar de justiça restaurativa, já que na Semana Nacional da Conciliação a gente está enaltecendo a aplicação da política pública dos meios adequados de solução de conflitos, né? Então nós tivemos hoje um evento grande de abertura com a participação do ministro Marco Buzzi, do STJ, da desembargadora Sandra de Santos, segunda vice-presidente do tribunal, da desembargadora Ana Maria, primeira vice-presidente, do presidente do tribunal e de outras autoridades para poderem falar também um pouquinho sobre o assunto da conciliação. E seguindo a programação, seguem esses 2 painéis sobre justiça restaurativa, que a gente conseguiu trazer grandes nomes de fora para poder conversar sobre o tema. Lembrando que a Semana Nacional de Conciliação, ela ocorre em todo o país, nas esferas trabalhista, estadual, federal, enfim. Há 10 anos, nós tivemos a resolução do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, não é isso, Marina? E acabou dando mais força, mais fôlego a esses eventos que já ocorrem, a conciliação, medidas como a justiça restaurativa, são iniciativas que ocorrem durante todo o ano, né? Sim, a gente tem na Semana Nacional uma concentração dos esforços que são feitos durante todo o ano. A gente está na 15ª edição, então são 15 anos promovendo essa semana, que começou com um dia, aos poucos foi ganhando fôlego, foi ganhando espaço, e a gente chegou hoje nesse formato de uma semana inteira dedicada a realizar um verdadeiro mutirão, uma concentração de esforços para promover essa cultura da paz, a cultura do diálogo e da autocomposição. Eu citei agora há pouco a resolução do CNJ, mas a conciliação ela foi instituída por lei antes com a Lei 9.099, que criou juizados especiais, não foi isso? Faz para a gente um panorama aí do que já existe de arcabouço jurídico no incentivo a essas medidas.
Claro, a ideia de conciliar, das partes chegarem à solução dos seus próprios conflitos por meio do diálogo, ela já vem no nosso ordenamento jurídico há muitos e muitos anos. E a gente mais recentemente tem essa experiência forte na Justiça do Trabalho. O Código de Processo Civil de 1973 trazia esse dever do juiz de conciliar as partes a qualquer momento. Com a Lei dos Juizados Especiais, a conciliação se tornou um momento obrigatório em todos os processos. Então, com a Lei 9.099 já houve um fortalecimento muito grande dessa política pública, dessa cultura. E na Resolução 125 de 2010, o CNJ organizou e compilou todas as iniciativas que a gente tinha Brasil afora de implementação da política pública, instituiu os CEJUSCs, que são os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadanias, como unidades obrigatórias em todas as circunscrições que tenham a mais de uma vara. Então, realmente trouxe capilaridade para esse sistema. A gente tem, de 2010 para cá, então toda a organização da política pública, como a gente vê hoje, aplicando a técnica que a gente usa, vinda de Harvard, aplicando a ideia da audiência realizada por um conciliador ou mediador que não seja o magistrado da causa. Então, a partir de 2010 para cá, a gente teve essa nova roupagem. Mas o Instituto da Conciliação está presente no nosso sistema desde as suas origens. E quais são os conflitos que podem fazer parte, que são selecionados para a conciliação? Como a gente trabalha com a ideia de meios adequados para a solução de conflitos, a gente tem uma ideia de que há uma porta adequada para cada um dos conflitos que se apresentam. Então, a gente vê, assim, por exemplo, conflitos que tratam de direitos que não podem ser transacionados, ou de justiça criminal, de crimes muito pesados, de grande repercussão, que não podem ser objeto de uma mera conciliação, então acabam indo para jurisdição convencional, acabam indo para tratamento pela justiça restaurativa. De outro lado, a gente vê causas como direito de família, causas de direito do consumidor, que são muito melhor solucionáveis se encontrarem uma solução dada pelas próprias partes. E daí elas encontram as portas da conciliação e da mediação. Para a Semana Nacional e para a conciliação como um todo, a gente faz o seguinte recorte: as demandas de natureza civil, que tratem sobre direitos que possam ser objeto de transação, sejam eles previdenciário, inclusive principalmente no âmbito da Justiça Federal, de direito de família ou de consumidor nas justiças estaduais, direito trabalhista no âmbito da Justiça Trabalhista. Esses processos, eles são selecionados, as partes são intimadas para poderem comparecer no mutirão das audiências dessa Semana Nacional. E são processos que passam por um pente fino dos tribunais, sendo aqueles que se mostram mais compatíveis com o desfecho de autocomposição. Pensando aqui na sua jurisdição, né, Ceilândia, Distrito Federal, que é uma área que a gente pode colocar assim de vulnerabilidade social e econômica, né, a gente pode classificar dessa forma. Sim. Quais são as principais demandas atendidas? A gente atende duas comunidades que são bem vulneráveis socialmente aqui no Distrito Federal, que estão englobadas na circunscrição da Ceilândia, que é o Sol Nascente e o Pôr do Sol, que tem, enfim, 1000 problemas sociais. E a gente enfrenta muitos problemas com falta de água e falta de luz causados por falta de pagamento, despejo por falta de pagamento de locação, muitos problemas, muitos conflitos relacionados a direito do consumidor, então negativação indevida, conflitos com telefonia, rescisão de contratos de transporte escolar, de escola, de academias, e a gente tem muitos conflitos familiares também, que foram potencializados por essa situação de isolamento social que tem trazido restrição financeira para muita gente, adoecimento mental para a população de uma forma global, e são esses os principais conflitos que a gente vivencia lá no CEJUSC da Ceilândia. Pegando esse gancho dos conflitos familiares, né, acho interessante que na próxima quarta-feira os participantes vão participar do webinário Masculinidades Plurais e Prevenção à Violência de Gênero. Explica pra gente qual que é a proposta desse painel, que vocês devem falar certamente da masculinidade tóxica, né?
A gente tem falado sobre esse assunto nos últimos anos. Às vezes as pessoas não entendem muito bem o conceito, mas eu imagino que é uma questão cultural também que nós temos, né, no Brasil, quando a gente fala dessa masculinidade tóxica, a questão de gênero, a violência doméstica. Sim, a gente essa situação também foi muito acentuada pela pandemia, né? A gente vê que as mulheres estão presas dentro de casa, muitas vezes com seus agressores, né? Uma situação muito difícil de romper, ainda potencializada com a crise financeira, trago novamente, e isso potencializa as violências de gênero e potencializa também os conflitos familiares como um todo, né? Nós tivemos um aumento de demanda de processos de direito de família no tribunal, acredito que seja uma realidade do Brasil todo, e a gente pôde ver que, enfim, são processos que não podem ficar parados, que trazem muita urgência na sua solução, muitas pessoas querendo romper esses vínculos de conjugalidade, e daí a gente pôde ver que é possível trazer a mediação para essas pessoas por meio telepresencial, então sem colocar em risco a sua saúde e integridade física em razão da Covid-19 e obter, assim, resultados de pacificação social incríveis. Então a gente conseguiu alcançar um percentual de mais de 64% de solução dos processos de direito de família com acordo. É algo muito expressivo se a gente pensa de que cada 10 processos que entraram no judiciário nesse momento de pandemia, mais de 6 conseguiram ser solucionados pelas próprias partes, com algo que lhes traz pacificação social, que resolve o conflito e não só o processo, de uma forma mais rápida, mais eficiente e menos custosa para todo mundo. Essas são palavras-chave, né? Bem interessante, a celeridade e a economia para o Poder Judiciário, né? E as partes, elas conseguem sair satisfeitas, né? Cada uma cede um pouquinho. Hoje de manhã, a palestra foi o tema desta segunda-feira, os desafios de promover uma Semana Nacional de Conciliação em meio à pandemia. Quais foram os desafios e como vocês conseguiram solucioná-los? Puxa, Rafaela, esse cenário realmente está sendo muito desafiador para nós. Nós estamos impossibilitados de realizar eventos presenciais, né? E a Semana Nacional da Conciliação sempre foi também um momento para a gente colocar uma ênfase no último C da sigla SEJUSC, que se refere à cidadania. Então, sempre foi um momento da gente também realizar esforços concentrados de ações para poder, de alguma forma, acentuar esse viés cidadão que o tribunal tem a obrigação de trazer para os seus jurisdicionados. Essa já foi a primeira dificuldade. A segunda é que nós tivemos que treinar a equipe e nos familiarizar com essas ferramentas de realização das audiências, né? No começo, todos nós ficamos muito ansiosos e perdidos de como isso ia funcionar. Graças a Deus, a gente veio desde março fazendo esse treinamento, então a gente teve um tempo para se adequar. E nós estamos vendo agora a grande dificuldade das pessoas que estão tendo contato com o judiciário via ferramentas de videoconferência pela primeira vez agora. Então a gente percebe, se antes a gente conseguia trabalhar com janelas de 40 minutos para cada conciliação, e isso era plenamente suficiente, hoje a gente vê que tem aquele tempo das partes se ambientarem na ferramenta, ligarem áudio, ligarem vídeo e conseguirem se entregar para aquele momento, né? Porque muitas vezes a pessoa está ali, já fizemos audiência com pessoas andando no meio da rua, estão ali no trabalho, pedem 5 minutinhos, o que é extremamente positivo, mas que também se transmuda como um desafio para nós, porque a gente precisa que todos estejam conectados e funcionando nesse ato. Então, mas os números Os números foram positivos, né? Você apresentou agora 70 e poucos %, né? Parece que devagarzinho de família. Todos estão se adaptando e a gente tem que se adaptar, não tem como, né? O ser humano acaba devagarzinho ali, a gente tem que se ajeitar e dar certo, porque é a única alternativa para garantir, né, a disseminação do vírus. Mas você falou agora há pouco, Marina, de um divórcio online, né? Hoje em dia isso é possível. Como foi a receptividade das partes, porque a gente pensa, né, que é um momento sensível, né? É um momento sensível. Essa questão do divórcio, do fim de um relacionamento, essa questão acabou se agravando agora na pandemia, mas
qualquer fim é complicado, daí a presença de um conciliador, uma terceira pessoa, acaba trazendo mais leveza para esse momento, se é que é possível. Resultados positivos, conta pra gente algum caso que tenha te chamado a atenção. Eu estou citando aqui o divórcio, mas temos outros atendimentos, né? Nós temos, as experiências estão sendo incríveis e o saldo dessa transposição para o ambiente telepresencial, ele é extremamente positivo. Então, por exemplo, na sexta-feira passada, nós tivemos a oportunidade de realizar um divórcio entre duas pessoas surdas que haviam procurado o judiciário 10 dias antes, né? Eles fizeram essa procura por meio de um pré-processo e não um processo, uma ação já ajuizada. E o pré-processo é uma ferramenta que está disponível a todos os cidadãos. A gente tem até um site próprio para ele, um canal próprio para ele no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que é o nosso canal Conciliar. E nós recebemos esse pedido. Em 10 dias, nós acionamos o núcleo de inclusão do tribunal para viabilizar a presença dos intérpretes em Libras. Nós agendamos a sessão de mediação, nós nos reunimos com as partes e conseguimos, por meio da facilitação do diálogo entre eles, o papel do mediador é justamente o de facilitar o diálogo, de reestabelecer a comunicação. Nós conseguimos auxiliá-los a chegarem a um acordo quanto ao divórcio, quanto à guarda e o regime de visitação dos 2 filhos em comum. Esse acordo já foi enviado ao Ministério Público na sexta-feira mesmo, eu homologuei o acordo na própria sexta-feira e essas pessoas hoje estão com o documento em mãos para chegarem no cartório e averbarem o seu divórcio na respectiva certidão. Quer dizer, a gente trouxe celeridade, um processo a menos no judiciário, pacificação social, porque daí eles podem começar a seguir com o resto da vida de cada um, né? Porque a gente sabe que essas questões ficam ali nos puxando o tempo inteiro, dificultando com que a gente consiga realmente tocar a vida para frente. E se a gente pode facilitar o diálogo e colocar o Poder Judiciário de portas abertas para poder auxiliar as pessoas a solucionarem seus próprios conflitos, a gente torna esses momentos um pouco menos pesados para todas elas. E o Judiciário está de portas abertas e está também cada vez mais preocupado com acessibilidade, trabalhando, né, instituindo ferramentas para garantir a acessibilidade. Marina agora conversou com a gente, contou desse depoimento, isso me chamou muita atenção, um casal de surdos, né? Vocês recebem, então, a demanda de qualquer pessoa que precise, por exemplo, de mecanismos como esse que nós vimos agora, um casal de surdos e outras deficiências. Isso não é empecilho, não é barreira? De forma alguma. O tribunal está muito preocupado com a acessibilidade e a preocupação maior é garantir que não haja exclusão de ninguém quando a gente passa para esse novo formato, né? Porque não adianta a gente promover um acesso à justiça se ele não for acesso a todos. Marina, a gente falou no início sobre justiça restaurativa, inclusive temos um painel sobre esse tema durante a Semana Nacional de Conciliação aqui no DF. E aí eu queria que você explicasse para a gente qual é o conceito e as diferenças de cada instrumento desse. Então nós temos justiça restaurativa, que ela já foi instituída, me parece que em boa parte do país, mas começou nos Estados Unidos, já tivemos a implantação lá fora, isso já ocorre com frequência há muito tempo. A conciliação, nós estamos falando, arbitragem, mediação, são instrumentos diferentes, mas o cerne, digamos assim, é o mesmo, é o diálogo, é resolver os conflitos, mas em linhas gerais, quais as diferenças de cada instrumento? Bem, todas essas ferramentas, elas são mecanismos para promover a cultura da paz, para promover o diálogo entre as pessoas envolvidas nos conflitos, né? É aquela ideia da gente olhar para o conflito como algo inerente à relação humana e transformar ele numa oportunidade de crescimento. Tanto na mediação, quanto na conciliação, quanto na arbitragem, a gente tem um terceiro neutro, imparcial, auxiliando na solução do conflito. Acontece que na arbitragem, assim como se dá na jurisdição, esse terceiro neutro imparcial, ele vai impor a sua solução,
pela escolha das partes. Então, o árbitro impõe a sua solução ao conflito que as partes levaram ao seu conhecimento. É o que a gente chama de heterocomposição, não é? A solução não é dada pelas partes, é dada pelo terceiro imparcial. A arbitragem é muito utilizada quando a gente tem questões técnicas de alta complexidade envolvidas. Por exemplo, uma questão muito técnica de engenharia, muitas vezes pode ser melhor solucionada por um árbitro que seja engenheiro do que por um magistrado, né? Então, a gente tem essa possibilidade na arbitragem, que às vezes é mais rápida também, é mais célere, pode ser mais especializada. A conciliação e a mediação, diferentemente da arbitragem, são métodos de autocomposição. Então, o papel do terceiro imparcial é apenas auxiliar as partes no diálogo para que elas encontrem a solução para o seu conflito, para que elas construam, por meio do empoderamento, do diálogo, a melhor forma de resolver os seus problemas. Na conciliação, a gente tem um tempo menor para trabalhar entre as partes, tanto que a resolução 125 do CNJ estabelece uma média de 40 minutos de duração para a sessão de conciliação, é um tempo bem curtinho, e a gente trabalha com a ideia de pessoas que não têm um relacionamento antigo, um vínculo que precisa ser preservado para frente e tem um problema mais objetivo e mais pontual para ser solucionado. Então, um bom exemplo são as causas de direito do consumidor, sabe? Se você compra um carro que te dá um problema, ou se você tem um contrato indevidamente feito no seu nome como operadora de telefonia, ou se você compra uma passagem aérea e o voo é cancelado e você não chega no seu destino. São questões que envolvem soluções um pouco mais objetivas, e aí a gente lança a mão da conciliação, tendo o conciliador como um papel de facilitar o diálogo entre as partes, para que busquem soluções de ganhos mútuos. A mediação, por outro lado, a gente trata de questões em que há um vínculo mais profundo entre as partes, em que as pessoas vão continuar convivendo depois da solução do conflito, vão continuar se relacionando, então a gente precisa de mais tempo para dedicação, a gente foca muito mais no papel de facilitação do diálogo do que na obtenção de um acordo em si. Então, o papel da mediação é muito de transformar a vivência daquelas pessoas para que elas possam continuar se relacionando. E é um método que a gente usa muito para a solução de conflitos familiares, por exemplo, de questões de vizinhança ou de questões de direito empresarial entre os sócios de uma sociedade. É uma forma de solução de conflitos um pouco mais complexa. Aqui no Distrito Federal, a gente faz uso das técnicas trazidas da Escola de Harvard e tanto na mediação quanto na conciliação a gente usa um modelo de facilitação de diálogo. Os mediadores e os conciliadores não propõem soluções. Eles podem explorar alternativas com as pessoas que estão protagonistas do conflito, mas não fazem a proposição de uma solução. Marina, esses conciliadores e mediadores, eles são necessariamente magistrados? Não, eles são servidores voluntários do quadro do Tribunal de Justiça e por força da mediação da Resolução 125 do CNJ, eles passam por um treinamento, eles são certificados, eles têm um treinamento teórico e prático, isso acontece no Brasil inteiro, para atuar nessa condição de mediador ou de voluntário. Os magistrados podem ser mediadores, mas eles não fazem a mediação aplicando as técnicas do tribunal naqueles processos submetidos ao Sejusc. Eles podem fazer na própria vara num segundo momento nessa tentativa de sempre conciliar as partes, mas nos Sejuscs a audiência inicial de conciliação e mediação é sempre feita por servidores ou voluntários do quadro do tribunal que não são magistrados. É necessário ter um advogado? Não. A presença do advogado ela é facultativa, seja para os processos de juizados especiais, seja para os demais processos de natureza civil, no ato da sessão de conciliação. Então, não estou dizendo que no processo inteiro, né? Porque a gente sabe que no processo inteiro a pessoa precisa ser assistida por um advogado, mas na sessão de conciliação, a presença do advogado é facultativa, já que é um ato que busca o consenso e o protagonismo é das partes, mas a gente entende que a presença de um bom advogado
que pratica a advocacia colaborativa tem muito a agregar e a contribuir para esse momento. O advogado ele traz uma segurança jurídica para o ato, ele valida todo aquele diálogo de uma forma que trabalha como uma ponte entre as partes, revestindo o ato da segurança em termos jurídicos mesmo, que muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento técnico que é próprio do profissional do direito. Você citou agora há pouco, né, as demandas que envolvem direito do consumidor, às vezes um nome que foi negativado indevidamente. Quando um cidadão participa de uma conciliação com uma grande empresa de telefonia, por exemplo, essa empresa certamente estará no tribunal com um advogado representante dessa empresa. Estou citando telefonia, mas pode ser em qualquer outro setor. Ainda assim, esse advogado, ele vai com essa cultura de, vamos colocar assim, desarmado, entre aspas, para, antes de dar seguimento, tentar o diálogo, tentar ali uma conciliação. Estou falando, quando a gente pensa assim na balança, né? É o cidadão que às vezes só quer ser ouvido. Imagina quantos consumidores a gente tenta ligar lá no 0800, não consegue atendimento. Em virtude da pandemia, nós sabemos que algumas empresas diminuíram, né, o número de funcionários. Temos várias situações que levam a isso, mas o consumidor também, às vezes, tem muita dificuldade de resolver as suas demandas lá com a empresa, seja lá em que segmento, em que setor. Então, às vezes, doutora Marina, aquela pessoa só quer ser ouvida? Muitas vezes é isso, Rafaela. E a gente tem percebido com muita felicidade que as empresas têm aos poucos mudado a mentalidade a respeito desse momento de conciliação e mediação. A gente vê assim que tem muitas empresas que inclusive são parceiras do tribunal, assinam um convênio com o tribunal se comprometendo a oferecer acordos, fazer propostas de acordo que não sejam só pro forma, que sejam melhores do que os termos feitos administrativamente aos consumidores, que tragam prepostos treinados. Então a gente tem formação e capacitação de prepostos oferecida pelo tribunal para que a gente tenha na audiência representando a empresa alguém que esteja alinhado com a cultura dos métodos adequados de solução de conflito. A gente tem todo um trabalho em termos de política pública para tentar fazer com que esse tipo de situação em que o consumidor não consegue ser ouvido não seja replicado no judiciário, que não seja um ato simplesmente pro forma. E a gente tem colhido bons resultados. De novo, com o auxílio do Núcleo de Inclusão do nosso tribunal, a gente realizou uma audiência também com uma consumidora que é surda com relação a uma empresa de telefonia que não estava fornecendo a acessibilidade que ela precisava no pacote contratado. Tem algumas peculiaridades com relação às necessidades que essa consumidora apresentava. E a empresa enviou um preposto treinado, capacitado, com propostas reais de acordo. A gente teve um desfecho muito feliz para essa audiência. E uma das cláusulas do acordo, que muitas vezes a gente vê presentes, é um pedido formal de desculpas. Muitas vezes o consumidor só quer ter seu sentimento validado. Isso não tem preço, deve ser muito gratificante esse trabalho, né? Bom, quem nos acompanha agora, o cidadão consumidor que quer participar dessa semana, quais são os canais de atendimento? Até sexta-feira as pessoas podem procurar o Poder Judiciário para participar dessa semana de conciliação, resolver suas demandas da forma mais rápida, né? Rapidez e também trazer mais leveza, né? Conciliar, dialogar. Isso, com certeza. A gente está, a partir das diretrizes do CNJ, trabalhando muito a questão do pré-processo, que é um serviço público oferecido por todos os tribunais, sem custas. Então, é um serviço gratuito, em que os cidadãos podem nos procurar para trazer o seu conflito. A gente convida a outra parte a participar de uma sessão de mediação. Se essa outra parte aceita o nosso convite, também sem custas, a gente realiza uma sessão de mediação entre as pessoas que estão envolvidas no conflito, que podem chegar num acordo, e se elas chegarem a um acordo, elas podem requerer a homologação desse acordo por uma sentença. Então vejam que a gente não tem custas, não tem processo, tem celeridade e informalidade, e ao final a solução construída pelas partes
é homologada por uma sentença judicial e passa a valer como título executivo judicial. Marina, enquanto você falava aí, a gente já colocou o endereço aqui, uma tarja com canal conciliar.tjdft.jus.br, está na tela. Também temos o canal oficial do CNJ, cnj.jus.br, se você nos acompanha e quer ter acesso a outros tribunais do país. Marina Correia Xavier, muito obrigada pela sua participação. A Marina, ela é coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Ceilândia, no Distrito Federal. Uma ótima semana para vocês, certamente uma semana muito produtiva. Assim torcemos, pegando o gancho de outro slogan do CNJ, né, nos últimos anos, conciliar é legal, mais diálogo, mais resultados, né, Marina? Obrigada. Exatamente. Obrigada, Rafaela. Uma boa tarde, uma boa semana para todos nós. Que a Semana Nacional seja de muito sucesso e muita tranquilidade no Brasil inteiro. E muito obrigada a você que nos acompanhou em mais um JJ Entrevista. Temos um encontro marcado amanhã, à 13h, logo na sequência do Jornal da Justiça, primeira edição. Tchau, tchau.